boa tarde a todos, sejam bem-vindos para mais esse fórum nosso. Hoje temos aí dois assuntos interessantíssimos, né? E eu vou rezar para que o doutor Damasceno falar sobre essa coisa da sucessão criminal entre empresas. Eu estou muito curioso, porque isso vem afetando muita coisa, muita gente, muita empresa, muita reclamação. Eu espero que tenhamos aí, além da reforma do processo tributário, a gente tenha aí boas notícias do Damasceno com relação a essa coisa da sucessão criminal entre empresas. Então, Damasceno, que Deus abençoe você aí, te inspire e que você possa transmitir para nós um pouco mais aí das coisas que você preparou para nós nessa quinzena. Muito obrigado e bom evento para todos. Muito bem, boa tarde, oficialmente boa tarde a todos. Eu trouxe essa novidade porque foi publicada hoje uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que realmente, Sandoval, diz, por ser uma novidade, traz realmente um interesse e vem fortalecer o que nós precisamos, uma segurança maior nas negociações entre empresas, aquisição de cotas de empresa, aquisição de empresa por empresa, incorporações, e alguns problemas que vinham ocorrendo, e agora nós podemos ver uma luz de uma empresa que está em certa dificuldade, ela possa, na verdade, ser salva por uma empresa que tem maior potencial. Então, é em cima disso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. O segundo assunto é dando continuidade àquilo que nós já vimos comentando, aquela comissão de juristas que foi criada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado Federal para analisar a legislação pertinente aos contribuintes do que diz respeito à execução fiscal, à defesa administrativa, o nosso próprio Código Tributário Nacional, que está muito, muito defasado. Então, essa comissão ela tem uma missão a ser cumprida, essa análise toda, e propostas a serem apresentadas ao Senado Federal até agora, a próxima semana, dia 6 de setembro, véspera do feriado. Então, nós já vamos trazendo agora mais ou menos que conclusões chegarem e o que eles vão encaminhar de proposição. Então, é isso que vamos comentar hoje para dar um andamento a tudo que nós temos trazido ao longo desse tempo aí. Tem alguém com o microfone ligado, eu pediria que desligasse. Vocês estão vendo aí na tela o nosso convite? Se tiver, por favor, arranque o dedinho. Sim. Está compartilhado, né? Muito bem. Então, nós temos aí, STJ, não há associação criminal entre empresas. Reforma do processo tributário, mas é reforma do processo administrativo também. Propostas em análise. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Dona do maior parque industrial e do maior PIB entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor em nível Brasil. A DASP, parceiros e associados, juntos. Construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo.
Bem, o primeiro assunto é esse aí. Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Essa terceira sessão, ela é composta pelas todas as turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça. E essa decisão, como eu disse no preâmbulo, é uma decisão inédita. Uma incorporadora não pode ser responsabilizada pelo crime da empresa incorporada. E o princípio é interessante, é que quando se incorpora uma empresa, a empresa incorporada deixa de existir, o CNPJ é baixado, e todo o seu ativo e passivo passa a pertencer à empresa que incorporou. Então, a razão da decisão do STJ, que nós vamos ver aí, é exatamente com base no artigo 107 do Código Penal Brasileiro, que é aplicável a pessoas físicas. Então, extingue-se a punibilidade pela morte do agente. Então, se a empresa, que foi o agente do crime, morreu, para todos os efeitos, como é que ocorre a morte dessa empresa? Pela baixa do seu CNPJ, que era seu registro de vida, como pessoa jurídica. Então, uma vez baixado, por comparação, também ele estaria extinto, estaria morta essa empresa, então não teria mais que aplicar. Agora, isso é um entendimento bem abrangente, porque, obviamente, que quando a empresa incorpora a outra, era para assumir débitos e créditos, era para assumir, obviamente, as obrigações dela decorrentes. Ocorre que um crime é um pouco diferente, tem um princípio maior, que é o princípio previsto no inciso 45 do artigo 5º da Constituição Federal, que eu até coloquei aí, que nenhuma pena passará na pessoa do condenado. Então, o condenado era aquele CNPJ, era aquela empresa. Então, aquela empresa não existe mais, então não pode passar para outro CNPJ. Então, ficaria a pena, nesse caso, personalíssimo. Passaria somente para aquela empresa que deixou de existir. A questão, como eu coloquei aí, é que o Ministério Público buscou aplicar na Seara Alimentos, do Grupo JBS, o avanço de um processo que existia contra a Agrícola Jandelli. Essa agrícola foi comprada pelo Grupo JBS em 2015 e o auto de infração tinha ocorrido em 2008 e estava ainda em tramitação, mas não havia a condenação da Agrícola Jandelli. Então, quando ela foi comprada em 2015 e incorporada em 2018 pela Seara Alimentos, ela deixou de existir, essa agrícola deixou de existir. Então, isso era um crime ambiental e tentou-se continuar, e agora, semana passada, o Superior Tribunal de Justiça resolveu nesse sentido. O ministro relator foi o ministro Ribeiro Dantas, que disse que a empresa extinta legalmente, ou seja, não houve nenhum ato ferindo a lei para a sua extinção, porque a incorporação é um ato previsto, legalizado, e toda a tramitação seguiu esse ritual. Por conseguinte, foi uma extinção legal e, assim sendo, equipara-se a morte do agente, morte do caso da Agrícola Jandelli, e, por conseguinte, também estaria extinta a punibilidade. O resultado disso tudo é que foi feito em recurso repetitivo e todos os casos semelhantes irão nessa mesma seara. Trará uma certa segurança para quem estiver adquirindo empresas em dificuldades financeiras e etc, etc, etc. Então, por isso eu entendi que esse assunto é um assunto de extrema importância para que nós possamos conversar e debater um pouco sobre ela. Eu vou parar aqui, Sandoval, e daqui a pouco volto com o segundo assunto para dar chance de se comentar essa matéria, por ser nova. Está desligado seu microfone, Sandoval. Eu acho que a gente precisa ouvir você ainda um monte de desdobramentos possíveis com relação a isso, né? Aí foi um crime ambiental, ou seja, aquele frigorífico que foi adquirido em 2015 pela JBS, tinha um processo de 2, 3 anos para trás que não estava concluído, que não tinha sentença, e, obviamente,
as autoridades buscaram na JBS e esse processo e foi parar e terminou aí no Superior Tribunal de Justiça com essa sentença. E agora, os desdobramentos disso, o que mais vem, vamos dizer, na garupa, vem aí vamos dizer, no vácuo dessa decisão, o que mais nos interessa saber, porque a gente tem notícias e convive com várias situações de incorporações, empresas que você vende e depois não sabe o que vai acontecer com ela e volta para sua empresa alguma coisa, enfim, essas são as preocupações inerentes todas aí no nosso setor e que eu gostaria de ouvir um pouco mais aí com relação esse vácuo, né? Ou seja, o que vem junto com essas decisões. Nós consideramos, Sandoval, isso aí um primeiro precedente, porque nós não tínhamos nenhuma decisão nesse sentido dos crimes que são transferíveis entre pessoas jurídicas, e são poucos, principalmente esses crimes no que diz respeito ao ambiente. Esses são transferíveis em algumas situações, mas, por exemplo, contra a ordem tributária. Contra a ordem tributária, ele transfere para a pessoa física dos sócios, ou seja, ele sai do CNPJ e vai para a pessoa física dos sócios, ou do agente, que não é obrigado a ser sócio, pode ser o gerente. Tanto que nós vamos comentar já no próximo assunto, essa questão da responsabilização do gerente, do contador, do próprio advogado em um parecer, ou coisa parecida, do que está evoluindo essas propostas que nós vamos comentar no segundo item. Mas esse especificamente, com a decisão do STJ, por não ser matéria constitucional, ela não vai além disso aí. Ela é matéria infraconstitucional e no STJ se esgota. Então, casos semelhantes, paradigmáticos, eles serão tratados desta mesma forma. Ou seja, não haverá a transferência do crime de uma pessoa jurídica incorporada, extinta legalmente, para a outra que a adquiriu. Agora, precisamos analisar o seguinte, porque nós temos a fusão, nós temos a incorporação e outras figuras. Se por acaso não houver a extinção da pessoa jurídica que cometeu o crime, o processo, embora ela tenha sido dividida, no caso da cisão, ela poderá continuar respondendo. O caso aqui específico foi da incorporação e com a extinção da pessoa jurídica, aquele CNPJ deixou de existir. Então, em todos os casos paradigmáticos, semelhantes, que venham nesse caso aqui, eles seguirão a mesma linha, porque isso foi com efeito de recurso repetitivo. E quando há o recurso repetitivo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, todos os casos, todos os juízes de primeira instância e de tribunais de segunda instância deverão obrigatoriamente seguir a decisão do STJ. Ok? Mesmo que a incorporadora venha a ter os benefícios do crime causado pela incorporada. Digamos o seguinte, se o crime que ela cometeu, foi um crime que beneficiou, acrescentou o patrimônio da empresa, ela pode continuar respondendo a questão patrimonial, mas a questão criminal, ela não responderá. Boa tarde, doutor Damasceno. Boa tarde a todos. Boa tarde, Iago. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Se me permite, a título de acréscimo, Por favor. me parece que as multas civis, as reparações de danos, elas não vão ser afetadas. A única coisa que se afeta é que, a princípio, quando você tem a sentença penal, você tem o ato ilícito reconhecido pela jurisdição. E, não sendo crime transferível, não seria um ato ilícito transferível para outra pessoa. Então, acarretaria um ônus maior, pelo menos na seara civil, uma dificuldade de se provar o ato ilícito da nova pessoa jurídica. Eu acho que, efeito financeiro, isso seria mais relevante. Isso. O efeito, inclusive o próprio código, acho que não é o artigo 7, é o artigo... Esse dispositivo da Constituição, o 45 do artigo 5º, ele acrescenta esse detalhe, doutor Iago, de que, salvo alguma penalidade pecuniária. Aí não, aí a responsabilidade permaneceria, seria transferida. Ele não transfere o crime em si,
Mas se já houver a limitação dizendo que haverá aquele ali, ele já teria entrado antes das obrigações tributárias, né? Então, ele já vai como obrigação tributária direta ou indireta ou acessória, mas já entraria. Por isso que nós fizemos essa ressalva. Mas o próprio Código, a própria Constituição já prevê essa exceção, salvo se houver condenação em danos, né, ou nesse sentido. É porque a repercussão de um crime ambiental, ela não é só pecuniária, então tem outras repercussões, não é isso? São essas outras repercussões que ficariam extintas. Os trabalhistas, por exemplo, Damasceno, trabalho escravo, esse tipo de coisa, eles recaem nessa mesma linha de pensamento absurda, de certa forma? Veja bem, o trabalho escravo ele vai para a área da CLT, da trabalhista, né? Então é outra, está fora desse tipo de crime, porque o trabalho escravo, ele além de ser digamos, não um crime ambiental, né? Por esse motivo é que não seria transferido, mas em analisando assim, eu acredito que o trabalho escravo ele vai ser direcionado não é propriamente a pessoa jurídica, ela transferir para os titulares da pessoa jurídica no ato do cometimento, e ele responde criminalmente por isso, porque digamos, não é um crime ligado ao CNPJ, mas ligado às pessoas que administram o CNPJ. É como o caso dos tributos, transfere-se para as pessoas que são responsáveis pela empresa. Doutor Iago, você pode acrescentar algum comentário desse seu entendimento? É que, em regra, só se admite que a pessoa jurídica seja, como é que eu posso dizer, responsabilizada por crimes ambientais. Isso. Então, não existe onde só se reconhece crimes de pessoas jurídicas ambientais. Outros crimes, como trabalho escravo, essas outras questões, elas estão mais ligadas a quem administra a empresa e ao CPF dessas pessoas, não propriamente à empresa. A minha dúvida é porque, normalmente, no processo de incorporação, fusão, seja qual for eles, né, um dos procedimentos mais comuns que a gente tem são as due diligence para poder levantar débitos tributários, trabalhistas, né? E eu citei o caso do trabalho escravo, mas uma dívida trabalhista no processo de incorporação, ela, em tese, ela passa para a sucessora, né? Ela entra no passivo, José. Ela entra no passivo que eu comentei, sabe? Então, quando ele vai adquirir, ele vai calcular a liquidez da empresa que está adquirindo, pegando o ativo e o passivo. Isso tudo vai para o passivo. É por isso que muitas vezes se compra uma empresa e deixa uma reserva do dinheiro que ia passar para os vendedores como garantia futura de algum passivo que não está ali visto, né? Então fica Isso no conhecimento, né? Exatamente. Então vai para esse Isso no passivo, sim. conhecimento, Ele permanece da obrigação da empresa que se vendeu, mas que fica responsável por essa cobrança e pagamento é a que comprou. Então, normalmente é nesse sentido, viu? Nós falamos aqui, é um fato novo do que diz respeito a crime ambiental, que ele vai de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Os demais, como o doutor Iago nos auxiliou já, ele fica ligado ao CPF dos administradores. Pelo que eu estou entendendo, é mais um fato criminal, né? É a destinação criminal do acontecido, né? Isso. Com suas repercussões, né? Porque uma repercussão desse tipo aqui, por exemplo, a marca pode ser prejudicada lá na frente por um crime ambiental, se não vender para certos países, não compra, ou coisa parecida. Eu imaginei, por exemplo, não seria a transferência de um crime ambiental, uma petrolífera, passar para outra, um dano causado em determinada, né, refinaria, se ela não teve ação naquilo, né? Isso. Sandoval. Eu gostaria de saber, doutor, com relação a essa decisão, se envolve também procedimentos trabalhistas vamos dizer, de reclamações futuras, anteriores, futuras, se isso também interrompe. Eu queria que você falasse um pouco sobre a repercussão na justiça trabalhista, se tem repercussão, se isso tem alcance na justiça trabalhista ou não, é só mesmo na comum. Só complementando, na verdade, não tem repercussão
essa decisão não tem repercussão nem na área tributária, nem na área trabalhista, nem nas obrigações comerciais. As obrigações trabalhistas, conforme nós já comentamos, fica uma reserva. No momento em que a empresa incorpora outra ou compra, vai pagar aos seus antigos sócios o que lhe era devido em virtude da aquisição, eles reservam um valor para o passivo trabalhista, tributário, etc. Então, esse valor é que vai arcar. A obrigação continua da empresa que está fechando, porém, responsabilidade de quem adquiriu. Porque isso entra no passivo da empresa que foi vendida. Então, a tramitação continua. Se o processo já tiver tramitado, a execução continua. Se ainda tiver em tramitação, vai continuar até a apuração dos deveres, se assim houver, e o valor que foi reservado vai ser destinado ao pagamento dessas indenizações ou direitos trabalhistas, se for reconhecido pela Justiça do Trabalho. Então, não há repercussão. Podemos ir para o segundo item? Alguém mais com algum comentário? Doutor Iago, se quer comentar mais alguma coisa? Não, eu acho que ficou claro para todo mundo que o limite é só penal mesmo. Muito bem, obrigado, doutor Iago. Então, vamos continuar, vamos para o segundo item. Bom, reforma do processo tributário, propostas em análise. Eu coloquei, como já expliquei, o processo tributário, mas o processo administrativo, tributário e outras coisas mais dentro do pacote que foi entregue àquela comissão de juristas nomeada pelo Senado Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a previsão de entrega, como eu já citei, é agora para o dia 6 de setembro, próxima semana, né? Acho que já é a próxima semana. Hoje é 29, exatamente, na próxima semana. O que traz a proposta? A instituição da conciliação e da arbitragem para questões tributárias, análise das custas da Justiça Federal. Essa análise das custas da Justiça Federal, na primeira vez que eu falei desse assunto, eu disse agora vai aumentar um pouco, porque as custas da Justiça Federal são relativamente pequenas no que diz respeito às custas estaduais, então, a Justiça Comum. Então, seria importante nós analisarmos qual é a proposta, se vai diminuir ou fazer uma limitação, porque nós temos, em alguns estados, quase que uma vedação ao acesso ao judiciário com as custas iniciais em alguns processos. O reaparelhamento da justiça, conforme o relatório, eles querem fazer com que a justiça, aproveitando o que aconteceu agora na pandemia, ela possa atender de qualquer lugar, em qualquer lugar, em tempo real, aplicando a Justiça 4.0, como eles chamam, desse reaparelhamento, ou seja, utilizando as plataformas para as audiências à distância, a testemunha à distância, esse tudo que há de mais moderno possível, inclusive hoje já temos possibilidade de estar numa sala se vendo como se estivesse presente, mas de forma virtual. Então, a utilização desses aparelhos, no sentido de que dê mais celeridade à justiça e precisar o deslocamento das partes e de seus advogados. A dosimetria da pena. Há muito tempo, a da pena que eu falo é a pena, não é a pena criminal, mas é a pena pecuniária, que diz respeito às multas tributárias e às multas isoladas. Hoje nós já temos, conforme a gente conversou aí no encontro em São Paulo, sobre o programa Nos Conforme aí do governo do estado de São Paulo, da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Nós temos no Ceará o contribuinte pai d'égua, e assim por diante, alguns estados já o fizeram, em que classifica os contribuintes pela sua atuação junto ao fisco, pelo cumprimento das obrigações. Então, estou propondo também nesse código que haja uma dosimetria da pena, menor pena para aquele que cumpre menores infrações. Então, aquele que é já mais renitente terá a pena maior.
aquele que foge um pouquinho da obrigação em virtude de uma certa situação justificável, tem uma pena menor. Então, haver escalonamento da pena em relação ao comportamento do contribuinte perante o fisco. As consultas vinculantes, eles vão só fortalecer a redação disso, mas hoje a consulta já é vinculante. Quando um contribuinte faz uma consulta ao fisco, a resposta, se vier desfavorável, ele virou lei contra ele. Então, eles vão só expandir mais essa proposição no sentido de que essa consulta ela é vinculante tanto para quem consulta como para quem é consultado. Então, seria vinculação já para os dois polos. Os prazos administrativos serem equiparados aos prazos judiciais. Como é isso? Hoje, os prazos judiciais eles foram mais, digamos, unificados e contados em dias úteis. Então, o nosso Código de Processo Civil já estão contando em dias úteis, mas o processo administrativo ainda está, em alguns locais, em prazos corridos. Por exemplo, aqui eu estou em Fortaleza, o CONAT, que é o órgão de julgamento de autos de infração do Estado do Ceará, ele já equiparou o seu regimento para que os prazos sejam contados em dias úteis, mas muitos estados ainda não estão em dias úteis, então a proposta é a unificação, para que o prazo administrativo seja o mesmo prazo contado, os prazos judiciais. E também a suspensão no recesso do fim de ano. Hoje o judiciário acho que é de 20 de dezembro a 20 de janeiro, os prazos não correm nesse período, mas os administrativos ficam correndo. Então, o advogado não pode tirar umas férias, não pode viajar, porque se tiver um auto de infração, ele vai ter que cumprir com esses prazos. Então, a proposta do grupo é nesse sentido, que também haverá a suspensão dos prazos, de contagem de prazo, do recesso de fim de ano. A execução fiscal, eles estão querendo a figura da oferta antecipada de garantia, como uma espécie de antecipação antes mesmo de se propor a execução, para que a execução não, se via dada entrada, ela não venha prejudicar o dia a dia da empresa, o crédito da empresa. A possibilidade, Sandoval, da substituição da garantia do decorrer do processo. Então, digamos, a garantia está em espécie e você mostrando a dificuldade da empresa, a necessidade daquilo para fortalecer o capital de giro, substituir a garantia por outra garantia. Então, tem um rol de garantias escalonado hoje no Código Tributário Nacional. A proposta é que esse escalonamento não fique dessa forma. Então, você pode substituir valores por bens físicos, por seguro bancário, apólice de seguro e outras garantias que estão previstas em lei. O fisco, antes de protocolar a execução fiscal, ele tem que comprovar que buscou o contribuinte para uma solução consensual. Então, ele tem que propor a negociação antes de entrar com a execução fiscal. Isso hoje é mais ou menos equiparado na justiça comum. Toda ação na justiça comum é obrigada o juiz, o primeiro ato é determinar a realização de uma audiência de conciliação. O processo só continua em ocorrendo essa audiência. E o prazo para a contestação começa a contar desta audiência. E essa audiência só não ocorrerá se as duas partes consensualmente entenderem que não deve haver. Se só uma parte achar que não deve haver audiência de conciliação, a audiência será mantida pelo juiz. Se, por acaso, ambas as partes declinarem da realização da audiência, o prazo para a contestação começa a contar do momento em que o juiz homologa a decisão nesse sentido. O tratamento diferenciado da execução de valores até 40 ou 60 salários mínimos não está específico ainda. Hoje, qualquer valor tem o mesmo tratamento, a execução é do mesmo jeito, não tem diferenciação nenhuma. Então, a proposta do jurista no sentido de que tenha um procedimento para as grandes execuções e tenha outro procedimento para as execuções de pequeno valor. Talvez dentro das previsões que tem hoje, daqueles juizados especiais. E
defesa de direito do contribuinte, que também a proposta que vai ao Senado vem nesse sentido. Eles incorporam a grande parte do que hoje já está tramitando através do PLP 17/2022, que nós comentamos no último encontro aqui, que é o projeto de lei complementar que cria o Código de Defesa do Contribuinte, e que os autores estão chamando de Código de Defesa do Pagador de Imposto. Eu não posso concordar com isso, porque o contribuinte não é só pagador de imposto. Ele tem alguns outros direitos que não diz respeito ao imposto, tem algumas obrigações acessórias, tem obrigações de contribuições que não é imposto, é tributo, e assim por diante. Então, é mais amplo o direito. Então, eu acho que o Código de Defesa do Direito dos Contribuintes fica mais adequado essa terminologia do que Código de Defesa do Pagador de Imposto. E esse aqui é o resumo do que eles já colocaram. O documento ainda não foi liberado ao público, mas isso é um resumo, através de uma entrevista que foi dada por um dos coordenadores, dos participantes, principalmente ligado ao CNJ, foi que deu essa entrevista, e esse é o resumo que nós temos do que eles vão apresentar formalmente ao Senado Federal, em forma de diversos projetos de lei, e alguns decretos também, porque alguma parte é só de regulamento, no dia 6, em sessão do próximo dia 6 de setembro, conforme nós já falamos. E eu trago uma mensagem aí que eu achei interessante, do ministro Roberto Barroso, da Fundação Getúlio Vargas, ele é professor de lá e foi convidado para fazer uma palestra para os novos formandos, e ele botou aí como viver uma vida boa. Aí ele botou simples assim: ser uma pessoa boa, controlar os próprios pensamentos, palavras e ações, e direcioná-los para o bem, ter respeito, consideração e um sentimento fraterno por todas as pessoas, mesmo as que pareçam não merecer, e jamais dar reciprocidade a maus sentimentos. O mal consome a si mesmo, o ódio só prejudica quem o sente. Evitem a raiva e não tenham desejos de vingança. O universo se encarrega dos maus. Ministro Roberto Barroso. Em discussão, nosso segundo tema. Do Barroso, a gente vai fazer uma sessão à parte aí para a gente conversar sobre o Barroso, né, na minha opinião. Mas, de alguma forma, o texto dele, se ele for assim, fosse, ou for, eu não sei se é ou não é, assim seria muito bom. Ele e os companheiros deles todos, do Poder Judiciário Superior, né? Tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, e agora também do Tribunal Superior Eleitoral. Com relação às anteriores, a proposta dos juristas, eu acho tudo muito bom, doutor. Eu acho tudo muito bom, muito sensato, muito direcionado. E, vamos dizer, parece que esse grupo de juristas me pareceu muito bom. E tomara que isso, dentro do que você falou, que vai ser apresentado agora, na terça-feira que vem, que essa coisa evolua. Isso é sempre bem, é sempre bem. Sempre tem alguma coisa para arrumar. Essa aí é um monte de coisas que está sendo levado para arrumar. Eu vou torcer aqui para que evolua. Muito bem. Damasceno, Presente, Marcelo. sobre esse PLP 17, há possibilidade dele ser votado ainda este ano ou não? Ele já está pronto o relatório completo, já está aguardando pauta, já está na pauta de votação. Ele pode ser votado a qualquer momento. Ele no final das sessões da Câmara Federal, ele tem sido retirado por falta de tempo, não deu tempo, porque ele está na pauta. Então, ele pode ser aprovado a qualquer momento. Como ele não mexe em tributo, só mexe em obrigações acessórias, assim como aquele da desburocratização do Efraim Filho, ele pode passar a qualquer momento, não tem problema. Obrigado. Está desligado, José. Não, perfeito. Era uma ótima pergunta. Maravilha. Pois é, está pronto esse projeto, está totalmente discutido. Ele passou pelas comissões em virtude de ter sido aprovado a urgência. Então, ele já está no plenário para ser aprovado com o relatório do deputado
que é do Rio de Janeiro, o nome não me lembro aqui agora, mas ele deu outra roupagem à proposta originária do Rigoni, e ficou muito bom. Eu estive analisando, está muito boa a proposta dele. Tanto que essa comissão de juristas está incorporando quase 100% do projeto, pra você ter ideia. Então, vai ter em função... Esse projeto PLP 17 está tramitando na Câmara Federal. Ele está sendo incorporado às propostas da comissão de juristas, que vai começar a tramitar pelo Senado. Quando eles chegarem, eles já podem, digamos, ultrapassar algumas etapas e ser aprovado praticamente, se for aprovado nas duas casas, quase que simultaneamente. Doutor Iago, o senhor quer comentar algum? Não. Talvez traga racionalidade para o nosso sistema, né? É que nós estamos precisando, né? E talvez eles consigam definir quais são os limites de negociação, se vai existir, porque isso é o que a gente sempre vê na prática, né? Eles falam em transação tributária, mas eles não querem transacionar nada, eles só querem que o contribuinte pague. Eles só querem receber. Não querem facilitar nada, então eu espero que seja um avanço. Eu estive analisando, no texto do PLP 17, tem lá aquela questão da responsabilização das ações incidentais para a despersonalização da pessoa jurídica. Então, vai trazer muita segurança, porque você não pode ser responsável. Da noite para o dia, o dinheiro da folha salarial, vamos dizer assim, está lá na sua conta, amanhã bloqueado, você não pode pagar mais ninguém, um cheque que você já deu. Tá certo que hoje é raro um cheque, mas pode acontecer. O cheque que você deu vai e volta, porque tinha provisão e não tem mais, porque houve um bloqueio judicial. Então, nada de surpresa poderá mais ocorrer. Você dentro dessa previsão que está lá nesse Código de Defesa do Contribuinte e que está sendo incorporado por essa proposta do grupo de juristas. Então, ou seja, as relações fisco-contribuinte, contribuinte-fisco, empresários entre si, dentro dessas relações civis, relações comerciais, nós vamos ter mais segurança e mais transparência. E é o que nós estamos precisando. Nós estamos com o Código Tributário de 1966. Então, é muito obsoleto, né? Muito obsoleto. A nossa lei de execução fiscal, se não me engano, é de 1965, parece-me. É uma lei bem antiga. Não, de 1980, né? De 1980. A lei de execução fiscal, ou seja, quantos anos? 80 para cá, dá 30 e 40 anos, 42 anos, né? 42. 42 anos, então está muito obsoleta. Não avança nada, que, como disse o doutor Iago, ele só facilita a coisa para o lado fiscal, para o lado do contribuinte não vem nenhuma benesse. Nós vamos mudar isso, aquilo. Quando você vai, as condições não dizem. É como você vai casar, tem que casar com os irmãos, os sogros, tem que casar com todo mundo, e aí da vizinhança. Então, não dá para casar desse jeito, né? Mais alguma? Quem quer mais discutir a matéria? Eu achei, ali dentro da lista que você colocou, achei sensacional. Só estou repetindo, né? Tomara que passe e essa comissão continue, porque tem muita coisa para ser arrumada. O país precisa crescer, precisa deslanchar, precisa sair dessas amarras. Imagina, você acabou de falar aí, né? 1980, nós estamos lidando com coisas de 42 anos atrás. Aí o código é de 66, o código é de 66. Mudou tudo, está mudando. A dinâmica das coisas, das operações entre empresas, ela muda todo dia, vai mudando. E, vamos dizer, o escopo, o escoro legal que fica embaixo disso precisa ser mudado. Ele precisa ajudar, precisa dar velocidade em tudo isso. Eu fico feliz essa proposta do jurista, Sandoval, inclusive, que vai sair, obviamente, nós devemos comentar no nosso próximo encontro, que será no dia 12 de setembro, que já vamos estar de posse de todos esses textos. Eles querem atribuir para a formação de grupo de arbitragem, de grupo de conciliação, dando, digamos, prerrogativas aos conselhos representantes das profissões,
o Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional dos Representantes Comerciais, Conselho Regional da OAB, os conselhos em si, para a criação desses grupos coletivos para essas discussões, essas orientações e essas intermediações tributárias lá mais na frente. Então, a proposta vem direcionando como a formação. Outra, eles querem propor uma lei ordinária para dar maior autonomia aos representantes dos contribuintes nos conselhos, no CARF, por exemplo, que é o conselho que julga os recursos na área federal. Então, hoje está muito, muito aleatório assim, qual é a prerrogativa que tem. E, então, eles estão querendo amadurecer mais tudo isso aí para poder dar uma formalização melhor e maior segurança ao contribuinte, tanto diretamente como através de seus representantes. Queria, doutor, aproveitar aí que a gente tem uns minutinhos. Eu estou pensando aqui, quero definir com vocês todos, né? A gente tem uma central de negócio na base e ela, de alguma forma, negocia as coisas que os fornecedores, principalmente de serviços, oferecem e fazem um repasse para as filiadas. Eu gostaria que, no próximo programa, se todos estiverem de acordo, principalmente o doutor Damasceno, porque ele que pauta e tem o tempo aí de que ele imagina da apresentação, que a gente reservasse uns 10, 15 minutos na próxima reunião para a gente conversar um pouco sobre isso, como é que está, o que evoluiu e quais são as novas oportunidades dentro desse princípio de repartição para a afiliada de algum benefício que algum prestador de serviço possa, vamos dizer, oferecer. E a gente teria um tempo aqui, um fórum bom, gostoso, nosso, um fórum amistoso, para a gente conversar um pouco sobre isso. Se vocês estiverem de acordo, na próxima reunião a gente fala aí uns 10 minutos. Eu gostaria de falar uns 10 minutos a respeito disso com todos vocês. Eu, por mim, amigo, assino embaixo e o amigo deve fazer esse contato para ver quem pode vir em nome lá do setor dessa central, trazer as informações, esse encaminhamento, que é uma forma de nós também chegarmos a outras entidades, já esclarecendo esse serviço que é tão bom, tão beneficiário para os associados e para as entidades. E tá bom. Eu vou estar com o Rogério Oliva na quarta-feira, e justamente para poder conversar um pouco sobre isso. Eu confesso aqui a minha, vou dizer, pode ser que eu estou distraído, mas eu perdi um pouco a mão disso aí. Eu não sei mais quem está, quem não está, quem está oferecendo, se está tendo sucesso, se não teve. Se a gente está orientado, se a nossa afiliada ou as outras filiadas estão atentas ou não, ou como dizer, se estão dedicando a devida atenção a isso, se as propostas são atraentes ou não. Enfim, eu acho que conversar sobre isso é uma coisa boa. Nós estamos falando de serviços aos distribuidores e ganho para a associada. Então, eu gostaria de lidar. Eu vou estar com o Rogério Oliva quarta-feira para falar sobre isso. Na próxima reunião nossa, eu pediria, então, que a gente ficasse aí uns 10, 15 minutos no término, no intervalo da nossa reunião, da pauta normal, para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, Sadal, nós teremos já o espaço para pelo departamento comercial da ABAD, se você conseguir o compromisso deles, e a autorização para divulgação, obviamente, e vamos também debater as propostas do grupo de juristas, que a gente comentou aqui agora há pouco, e já deve ter apresentado no dia 6, nós já devemos ter analisado, já fica de antemão o convite do doutor Iago participar conosco desse trabalho, e a todos os amigos para que nós nos encontremos no próximo dia 12, com um país tranquilo, que passe por cima de todas as divergências e que nosso 7 de setembro seja realmente comemoração da nossa independência, sem qualquer contratempo de qualquer natureza. Amigo Sadal, tens a palavra para o encerramento. Então, muito obrigado a todos, obrigado pela presença, fico feliz com tudo isso. Acho que hoje nós tivemos ciência aí de muita coisa, de muita novidade. A maioria das vezes que a gente reúne, a gente sai contrariado porque o Damasceno trazia
imposições e necessidades, não sei o quê. Agora estamos trazendo soluções. De um tempo para cá parece que a gente está trazendo soluções. Então, é bastante positivo, é muito gostoso isso, né? Você não sai, não desliga chateado, bravo, né? Você desliga, pô, está acontecendo, as coisas estão acontecendo, estão evoluindo. E eu acho que tá bom, eu acho que nosso clima, o Brasil está melhorando, as instituições estão melhorando, essa comissão, por exemplo, que está formada, está fazendo essas propostas, está melhorando de alguma forma a vida nossa, a vida dos nossos associados. Então, eu acho que está tudo numa vibe muito positiva. Eu agradeço a presença de vocês todos aí e até na terça daqui 2 semanas, acho que é 12 de setembro, eu acho que é 12. Acho que é isso aí. Se Deus quiser, então... Terça não, segunda. Segunda, dia 12. Segunda, dia 12. Então, muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Tenham todos uma ótima semana e bons negócios. E Damasceno, muito obrigado mais uma vez pela tua dedicação, pelo teu esforço aí. Eu agradeço a todos também. Desejo uma semana bem tranquila para todos nós. Obrigado pelo convite, doutor Damasceno. Boa tarde a todos, um prazer. Seja sempre bem-vindo, mestre. Obrigado. Um abraço, até mais. Até mais. Um abraço a todos. Abração, Boa pessoal. tarde.